Porque, teoricamente, networking, obviamente, é técnica também, não é somente relacionamento. Não é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Exatamente. Tipo, a Bíblia fala, se você for visitar alguém, é importante que o seu presente chegue na Leve sua um frente. presente. Técnica, vamos falar assim, pra networking, que eu uso é achar um ponto em comum, independentemente de qualquer coisa. Eu sempre vou buscar algum caminho que eu consiga me conectar verdadeiramente com essa pessoa. Perceba que as pessoas não fazem network com pessoas que não têm propósito. Ninguém quer fazer network com uma pessoa fracassada. Vocês têm que se tornar relevante, nem que seja varrer na rua. Olá, eu sou Scarlett Porto e esse é o WBM Cash. Aqui nós vamos falar de missões e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM, ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer consciência à Igreja de Cristo sobre como ver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade, entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. Começando mais um WBM Cash, eu sou Scarlett Porto, CEO da WBM. Hoje comigo a gente está aqui com o João Fiamengue, Matheus Lima e nosso convidado super especial, um amigo e arquiteto baiano com 28 anos aí, ganhando muitos prêmios. Vinícius, bem-vindo. Obrigado. Bom demais ter você aqui. Bom demais estar com vocês. Eu acho que grande oportunidade, né? Estar com pessoas que a gente admira. Para mim tem sido realmente muito bom poder participar disso, porque a gente passa... É uma história, né, que volta na nossa mente de tudo que a gente aprendeu com o Scarlett, com o João, com o Matheus. É uma convivência diária, né, que a gente vai tendo, então isso é muito importante estar com vocês aqui nesse momento. Muito bom, seja bem-vindo, Vini. Vini é meu afilhado, padrinho do meu casamento também, né? E um prazer estar com você aqui. Acho que a gente tem bastante coisa legal para falar. Vini, quando se fala em network, Vini é uma referência, né? É um cara que tem uma habilidade fantástica. A gente brinca que tem o crachá do gente boa, né? Aquele cara, aonde ele chega... Quando eu levo o Vini em qualquer ambiente, eu fico despreocupado, porque eu sei que ele vai se entrosar muito fácil. Então, às vezes a gente está com algum amigo e vai para um ambiente diferente, a gente fica preocupado em deixar aquele amigo confortável, né? Eu fico preocupado em Vini ficar muito confortável, né, no ambiente, porque ele já vai trocando ideia, já vai ali ganhando as pessoas ali que estão naquele ambiente. Então ele tem uma facilidade fantástica assim de relacionamento. E quando a gente pensou no tema de network, ele foi a primeira pessoa aí que veio na mente para a gente conversar e entender um pouco do que é network para ele, entender do que os relacionamentos que ele constrói, né, nesse processo. Muito bom, é verdade. Matheus Lima, o que é networking, Matheus Lima? O que é networking? Vamos lá. Networking, dentro do contexto que a gente fala de missão, mas a gente fala de missão e negócios, é você criar uma rede de relacionamentos onde as pessoas se beneficiam mutuamente no seu trabalho, nos seus negócios, onde a gente começa a trocar experiências, trocar contatos e possibilidades e negócios que têm alguma sinergia. Mas uma coisa que é interessante, posso sugerir que a gente comece falando sobre isso, é a gente tentar entender à luz da Bíblia como a gente trabalha o networking, como a gente trabalha os relacionamentos, né? Porque tem uma coisa que a gente deve se atentar muito, é que as nossas relações, por mais que elas tenham alguma utilidade, vou usar essa palavra por falta de uma melhor, por mais que ela tenha alguma utilidade dentro dos negócios e dentro do nosso trabalho, esse não pode ser o centro, o foco, o motivo
pelo qual a gente se relaciona com as pessoas, né? A gente vai passear um pouquinho pelo tema, a gente vê que a Bíblia, inclusive, dá dicas de como fazer networking, dá dica de como se comportar quando você conhece uma pessoa, dá dicas, inclusive, de como agir com uma pessoa para que você tenha algum benefício. Isso está na Bíblia também, a gente chega lá. Mas eu acho importante a gente começar pensando que, apesar dessas coisas todas, elas estarem inseridas no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia de quem faz negócios, de quem trabalha com comercial, isso é, assim, indispensável. Eu diria até que é uma é um dos recursos mais valiosos de uma empresa, né? O seu networking, porque eu costumo dizer que aquilo que eu não sei como resolver, eu fico feliz porque eu conheço quem sabe. E mesmo dando todo esse valor, eu acho que é importante a gente lembrar que o valor das pessoas não está no que elas podem trazer para a gente de benefício. O valor das relações, o valor das amizades não está nessa troca. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, à luz do Evangelho, a gente pode, como pessoas do Reino de Deus, a gente pode trazer também o Reino de Deus para isso. E a gente pode fazer esse network de uma forma que a gente abençoe outras pessoas e seja abençoado. Então, network para mim é isso aí. Maravilha, maravilha. Vini, você dentro do seu contexto, a gente já acabou de dizer aqui, né? Você é essa pessoa referência pra gente como networking, como uma pessoa que sabe trazer pessoas pra perto, como uma pessoa que sabe se relacionar. Como você vê essa diferença mesmo do que a forma como o mundo usa essa questão das pessoas e como você tem usado isso na sua profissão, na sua carreira e qual tem sido o ganho de tudo isso? É interessante que tem um livro, né? Que chama As 48 Leis do Poder. Esse livro ele mostra muito como o mundo faz networking, né? Ele te ensina técnicas que são técnicas, sei lá, maquiavélicas, vamos dizer assim, de como você substituir, de como você sair por cima, de como você conseguir alcançar algo pisando em alguém. Essa é a forma que o networking funciona no mundo, né? Tipo, eu vou conhecer tal pessoa porque ela vai me facilitar chegar no lugar que eu quero. Dessa forma, eu vou literalmente comprar essa pessoa, né? Então, o processo de networking convencional do mundo é sendo comprado e comprando. Pô, eu vou mandar sei lá, o cara tá aqui em Salvador, eu vou mandar pra ele uma cesta com não sei quantos espumantes da melhor marca, não sei o quê, porque tudo gira em torno do dinheiro, né? Então, é aquela questão, pelo dinheiro você vem e pelo dinheiro você vai. É complicado você fazer networking dessa forma porque você, assim, o Johnny pode falar bem disso, porque você tá ali numa posição e as pessoas querem o tempo todo tá te comprando de alguma forma. Não querem desenvolver relacionamento, querem te comprar. E aí isso é perceptível, né? Tipo, pô, eu vou chegar ali perto, eu vou oferecer alguma coisa, eu vou... Enfim, não é fazer networking através de oportunidades. Tipo, tá fazendo o quê? Vamos sair de lanche no final de semana? Isso é você querer constituir relacionamento. Outra coisa é você chegar e falar assim, rapaz, tá aqui, ó. Meu marinheiro tá à sua disposição, saia na hora que você quiser. Existe uma diferença, né? Então, essa diferença de você comprar para adquirir o networking, porque tem pessoas que não conseguem pelo dom e pela técnica fazer networking de uma forma teoricamente leve, né? Sem que as pessoas percebam que algo está acontecendo. Porque teoricamente networking obviamente é técnica também, não é somente relacionamento. Não é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Exatamente. Isso. Tipo, a Bíblia fala, se você for visitar alguém importante, que o seu presente chegue na sua frente. Presente. Então, ele tá te ensinando uma técnica. Então, claramente, network também é técnica. Mas essa relação de networking de mundo olha, eu coloquei essa pessoa pra você, então transfira pra mim agora. É um negócio meio que instantâneo. A pessoa não quer te abençoar. Tipo, velho, resolva a sua vida. São poucos os casos que você vê, tipo assim, pô, eu vou te ajudar aqui e eu não quero nada em troca, entendeu? Então, realmente, a relação de networking da Bíblia é algo que era o que Cristo fazia, basicamente. Pô, por que o Senhor me curou? É porque eu quis te curar. Independentemente se é sábado ou se é qualquer outro dia da semana. Se você vai voltar pra me agradecer ou não. Ou não, entendeu? Então, realmente é um networking sacrificial, que foi o networking de Cristo. Se dar para que ele se deu na cruz
por nós, e independentemente de saber se a gente ia continuar pecando ou não, os pecados já estavam sobre ele. Então, essa relação de networking, de doação e troca é diferente. Eu não faço network porque eu preciso trocar com você, eu faço porque simplesmente eu estou fazendo por um prazer de te abençoar. E te falar assim, pô, velho, cresça na vida, sabe? Se eu tenho a possibilidade de te abençoar, eu posso fazer isso, isso não vai afetar nada em mim, mas é isso, o mundo não entende. Não, se eu tô dando, eu preciso instantaneamente receber de volta. Isso é um pouco diferente. Muito bom, Vini. Isso eu tenho refletido muito, assim, sobre network, porque você vai ficando cada vez mais crítico e filtrando cada vez mais os relacionamentos que você constrói, né? E eu percebi que os melhores relacionamentos, os melhores networks que eu fiz na minha trajetória foi aquele que eu servi primeiro, aquele que eu escolhi servir primeiro, e aquela relação ela foi construída não porque eu tinha um interesse em algo do que a pessoa poderia me oferecer, mas porque eu tinha o interesse de servir aquela pessoa primeiro, né? E hoje eu uso isso inclusive como uma premissa para as relações que eu vou construir. Então, se eu quero conhecer novas pessoas, se eu quero estar num novo ciclo ali de pessoas para aprender mais com aquelas pessoas, um dos pontos que eu olho antes de tentar iniciar uma relação de network ali é justamente o que eu tenho para agregar aquelas pessoas, como que eu posso agregar naquele ambiente, né? Porque eu nem me preocupo o que ela vai me trazer de benefício, o que aquela relação pode me trazer futura. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, você tem relação com fulaninho de tal. E objetivam assim algo que eu queira em troca, só que eu nunca pensei nas possibilidades que aquela pessoa pode me trazer, não tem nenhum como tornar isso tangível. Uhum. Porque eu defini que a premissa inicial para mim, nas minhas relações, era estar em ambientes que eu pudesse agregar, né? Então, isso eu também constituí coloquei essa premissa também em negócios, né? À medida que os negócios vão crescendo, por exemplo, no meu caso, o Grupo Ergo, vão surgindo várias oportunidades de investimento, de você fazer, entrar em coisas assim que parecem ser incríveis, mas eu coloquei também como uma premissa que eu só entro em negócio onde eu enxergo um potencial de que eu possa agregar. Eu não quero ser simplesmente ser o lado, não, ser o lado da operação que só usufrui daquilo, né? Porque em determinado momento você que é o ostensivo da operação, vamos dizer assim, você que é o sócio que representa o negócio, uma hora vai te gerar um sentimento de tipo assim, poxa, o João tá aqui e não faz nada, né? João tá aqui, ele só suga, ele só ganha o lucro no final do dia e não tem nenhuma posição de serviço aqui dentro, ele não agrega mais em nada. Então, para não gerar esse sentimento, inclusive no ambiente de negócio, nas sociedades que eu defini entrar, eu tomo muito cuidado em saber se eu consigo agregar ou não para aquele negócio. Eu acho que a premissa que a gente pode tirar daí é a diferença, né? O network que é voltado para mim e para os meus negócios e para o meu bem, e o network bíblico que é voltado para serviço ao próximo. Então, eu acho que essa é a premissa que a gente pode ter no nosso pensamento de construção. Não apenas na questão do servir, de agregar, mas de olhar para um plano que é maior do que a minha própria vida, maior do que a minha própria empresa, como um serviço e manifestação do reino de Deus. Até porque quando Paulo fala em Gálatas, se não me falha a memória, 6, ele fala que carreguem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, né? Eu gosto de pensar assim, em networking, se a gente fosse colocar aí no Google, networking, provavelmente vão aparecer fotos de pessoas ou fotos de rede, vários pontos assim se ligando. E essa é a forma que eu entendo, biblicamente, o reino de Deus. Deus nos criou, fez todo mundo diferente, cada um com suas capacidades, com as suas qualidades, suas possibilidades, dentro de um plano
dele, de construção, né, ali do corpo de Cristo. E aí ele deu um pontinho para cada um, dele mesmo. Assim, o que Vini tem de bom. Acho que é só porque o cara vem, sorri e tal. Existe uma graça de Deus, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que faz com que ele entre nos lugares e as pessoas só gostem dele. E às vezes eu já tive a oportunidade de conversar com ele assim, de, pô, ter a oportunidade, eu cheguei, pô, irmão, quero compartilhar uma coisa com você. Aconteceu um negócio surreal hoje. O que foi? Tava participando de uma concorrência assim que só tinha gente muito melhor do que eu, mais experiente, com nome no mercado e tudo. Mas quando eu cheguei lá, a pessoa olhou pra mim e disse: gostei de você, é você, e pronto. Não fazia nenhum sentido. Aí ele, velho, passei por isso hoje. Tava lá e aí fala de gente famosa e tal, assim, arquitetos que eu, se eu parasse, pô, não conheço ninguém. Eu vou procurar esses aqui, eu já pelo menos já ouvi falar, tá ali na internet, tá na mídia o tempo todo. Ele, mas o cara chegou e falou: não, mas não sei por que esse cara aqui. E aí botou coisas grandes assim que vieram até rápido, né? Dentro da sua carreira. E eu entendo isso como uma parte da graça de Deus que foi depositada sobre sua vida. E essa parte da graça de Deus me leva a alguns lugares. Eu tenho algumas obras. Para quem nunca ouviu outros podcasts, eu tenho uma construtora, eu trabalho com isso. O Vini é arquiteto, a gente trabalha muito junto. Tenho algumas obras de clientes que vieram de Vini, ele tem alguns clientes que eu indiquei para ele, e aí a gente vai construindo isso junto. Eu nunca indiquei nada para ele pensando, mas se eu indicar aqui ele... Porque tem um monte de arquiteto que poderia fazer isso. Inclusive são propostas que a gente recebe o tempo inteiro. Não, fecha aqui comigo que eu te dou, muitas vezes é dinheiro mesmo. Essa semana foi oferecido lá na empresa, não, se vocês quiserem a gente paga uma viagem para vocês. Aí vocês passam um fim de semana na casa que a empresa tem lá em Bento Gonçalves e vem tudo e tal, para pensar direitinho na proposta, entendeu? São coisas que acontecem o tempo inteiro, mas a gente nunca faz esse tipo de acordo pensando, esse tipo de acordo, na verdade, que eu acabei de citar, a gente só não faz mesmo, porque, enfim, eticamente não é o que se deve fazer. Mas quando eu indico alguém para Vini ou ele me indica, nunca é pensando, pô, vou indicar porque lá na frente ele pode devolver o favor. É porque simplesmente eu penso, por que não fazer o bem a todos enquanto está ao meu alcance, principalmente aos domésticos da fé? Só que nesse caso ele tem que ser um bom profissional também, Com Ah, certeza. óbvio. Com certeza. Isso aí, sem Porque dúvida. aí eu teria indicado, mas seria uma só. não é? Não tem jeito. Pegando isso, a questão da graça, né? A graça é algo que a gente consegue identificar e muitas vezes a gente não consegue nem explicar. A gente simplesmente é atraído para as pessoas. Mas quais habilidades, o que a gente pode desenvolver de forma intencional para que a gente seja essa pessoa que atraia pessoas, que a gente consiga conectar corações e pessoas. Eu estava conversando com o Vinícius aqui um pouquinho antes e ele me falou sobre uma característica dele que eu acho que vocês vão entender também. Vini falou que a transparência dele é algo que faz com que as pessoas confiem nele e que faz com que as pessoas coloquem diante dele projetos grandes. Quais outras características, Vini, você consegue pensar aqui agora que possa ajudar pessoas a, de forma intencional, a começar a desenvolver isso dentro dessa questão do networking? O que eu preciso ser? O que eu preciso demonstrar, manifestar para que as pessoas comecem a se abrir também, né, para um relacionamento? É isso, como o networking ele é um relacionamento de troca, né? Teoricamente, todo relacionamento exige uma troca, querendo ou não, independentemente de qualquer coisa. Essa questão, a pessoa precisa identificar em você um ponto, né? Não é um ponto em comum, mas o ponto em comum ajuda, mas aí a gente já vai para uma questão de vendas, não vai para uma questão de internamente relacionamento. Ela precisa olhar e falar assim, poxa, Vinícius tem algo que eu posso colocar na minha carteirinha aqui, que no dia que eu precisar eu puxo esse cartão e uso. Você tem que ser um cartão que tem alguma bandeira. Cartão sem bandeira, só o de metrô. E mesmo assim, não vale muito. Então, assim, você precisa ter uma bandeira. A pessoa precisa olhar e falar, pô, Vinícius é arquiteto. O Matheus tem uma construtora. João, empresário, Kaká faz tal coisa. Então, nós precisamos ter rótulos. O networking, nós somos comprados, nós somos produtos. Então, a gente tem que entender que a pessoa tem que olhar e falar assim, pô, na minha prateleira hoje eu preciso dessa pessoa. É o que a gente faz, o relacionamento humano é dessa forma, né? A gente tem os que a gente pode tecnicamente, né, isso? O hard skills, mas a gente também tem a necessidade dos soft skills, né? Sim, que é essa nossa habilidade. Exatamente. Quais são? Me fale alguns aí pra mim que são essenciais quando você chega no lugar e você começa a perceber pessoas que você pode se relacionar. A primeira técnica, vamos falar assim, para networking que eu uso é
achar um ponto em comum, independentemente de qualquer coisa. Eu sempre vou buscar algum caminho que eu consiga me conectar verdadeiramente com essa pessoa, né? Então, eu posso falar de usuário de crack aqui, que eu já trabalhei, até empresários grandes que a gente tem contato dia a dia. Então, pô, o que é que esse cara faz, sabe? Às vezes tem um cliente que chega no escritório e fala, entrou em contato pelo WhatsApp, não sei quem te indicou. Pô, eu vou procurar o Instagram do cara, eu procuro saber o que ele é, eu tento entender um pouco do que... Então, assim, eu acho que para o benefício do networking, quanto mais multifacetado nós somos, ou seja, você já remou, você já jogou beach tênis, você já fez isso, já fez aquilo, blá, 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 é muito mais fácil achar um ponto em comum com a pessoa de acordo com a quantidade de coisas que você já fez, né? E tem gente que não quer se expor. Essa exposição de fazer coisas novas te possibilita, é que ninguém pensa nisso, te possibilita ter multifaces para se conectar com pessoas de alguma forma. Então, por exemplo, eu nunca joguei beach tênis. É uma coisa que tá na minha lista. Eu preciso fazer isso. Por mais para ver se eu gosto, se eu quero fazer. Não porque eu preciso ter mais uma coisa na minha... Não, mas por ser uma coisa que eu tenho interesse. Então, assim, essa questão do ponto em comum, ela é muito importante de ser uma coisa, tipo assim, qualquer relacionamento. Pô, você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, aí a pessoa fala, eu gosto de não sei... Pô, eu também gosto. Eu também faço. Essa similaridade, ela quebra uma barreira muito grande, né? Que é... O princípio da venda é o ponto em comum. Você conseguiu atingir um ponto em comum com a pessoa, ela já eliminou 70%, 80% do que ela tem de, teoricamente, preconceitos e barreiras contra você. Na verdade, a venda é feita nos primeiros 15 segundos, e aí é sorriso, é contato visual e tudo mais, e isso ajuda muito Então, no uma primeiro pessoa contato. simpática ajuda. Sem dúvida. E aí, aí a gente tá falando de não só sorriso, mas como você se porta, como você se veste. Então, é muito que a pessoa te olha, ela te lê, né? O ser humano, nós fomos criados e a gente tem essa questão carne de sobrevivência na veia. Então, pô, eu olho e automaticamente o meu corpo, ele gera uma sensação em mim. É a questão das mãos, né? Tipo, se você colocar uma mão pra cima, significa rendição. Se você coloca a mão pra baixo, então tudo que o corpo fala, a outra pessoa também assemelha. Então isso é muito importante, Ela está lendo e está interpretando, o né, tempo todo. aquilo que a gente faz. João, dentro da sua experiência aí, quando você chega no ambiente, qual é a primeira coisa que você repara nas pessoas e o que atrai em você? Olha, eu vou dar um exemplo, tá? Que já aconteceu comigo e para mim foi um impacto na primeira relação. É, advogado. Advogado, teoricamente, a gente tem um padrão definido ali de como um advogado bem-sucedido se porta, né? E eu já tive situação de contratar um escritório de advocacia e na minha primeira reunião o advogado ele veio de camisa polo, calça jeans e sapatênis. Para mim foi um impacto imediato, porque Negativo. negativo, porque a minha expectativa era encontrar um cara que estivesse alinhado, estivesse adequadamente vestido para aquela situação, né? Porque eu precisava de um cara que, quando chegasse no ambiente comigo, não necessariamente parecesse meu sócio ou parecesse outro elemento que eu não precisava. Eu precisava de alguém que passasse seriedade, alguém que passasse a sensação de tipo assim, poxa, se o cara se preocupa com a própria vestimenta, se o cara tá todo alinhadinho ali, com certeza ele se preocupa com a entrega dele, se preocupa com o serviço que ele entrega. E assim, a vestimenta, a primeira impressão, ela é um fator, assim, que para uma construção de um network, de uma conexão, ela é super importante. O cara era extremamente competente, né? Não tenho o que falar, porque outros resultados dele falavam por si só. Mas se eu não conhecesse esses resultados, a minha impressão não seria das melhores, né? Talvez se eu levasse ele para um ambiente onde eu precisasse que ele gerasse esse impacto, ele não ia gerar esse impacto que acabou sendo um impacto negativo para mim no primeiro momento, né?
Então eu costumo dizer que para cada ambiente eu tenho um tipo de vestimenta, né? Inclusive de carro, por exemplo, né? Eu já tive na época que eu tava buscando me recolocar no mercado, assim, que eu estava numa transição de carreira, eu fiz um processo seletivo para uma empresa, uma indústria farmacêutica. E eu fui alinhado, fui assim, eu acho que quase um promotor de vendas, né? Já eu fui exatamente como precisava ser. Só que eu fui com a caminhonete de meu pai emprestada. E aí, no meio da entrevista, o gerente ele comentou: você sabe, né, que você vai visitar alguns médicos que nem carro tem, que anda de ônibus. Como é que você vai chegar com esse carro seu aí, parecendo que é mais do que um médico? Eu nem me dei conta disso. Eu achei, obviamente, que não fez sentido o argumento dele, beleza, até porque o carro era emprestado. Mas eu percebi que até o carro que eu estava indo não era adequado para a vaga que eu estava aplicando, né? Então eu tinha que tomar esse cuidado. E depois disso eu guardei na mente que quando eu ia visitar um cliente e eu imaginaria que ele poderia talvez se ofender por conta da marca do meu carro ou ficar constrangido, alguma coisa assim, eu já tive situação de parar o carro na outra rua para poder chegar andando, chegar de uma forma que não gerasse um impacto que fosse um percalço ali no início da nossa relação. Então, a primeira impressão ela fica, né? A primeira impressão ela é algo que se você não se prepara para esse primeiro encontro, se você não se prepara para o ambiente que você vai frequentar, você pode queimar ali uma ficha tranquilamente e não conseguir acessar aquele contexto ali tão cedo, né? Muito bom. E para você, Matheus, o que é essencial? Certo. Pegando um gancho até no que eles já falaram, quando a gente encontra uma pessoa, uma situação pela primeira vez, nosso cérebro instintivamente ele toma uma decisão. Isso é uma ameaça ou não? É a primeira coisa, é o instinto de sobrevivência. É uma ameaça ou não é uma ameaça? E tudo aquilo que é familiar não é uma ameaça. Então, assim, por mais que a gente não pare, eu não vou necessariamente pensar nisso, eu não vou necessariamente processar tudo isso. Mas se eu olho pra você e você parece com alguém que eu conheço, ok, essa referência que eu tenho não é uma ameaça. Se a pessoa tá de acordo com a minha expectativa, porque a quebra de expectativa tira você do conforto. Então você tá ali sentado, confortável, esperando um advogado entrar pela porta, vestido de advogado, com porte de advogado e vocabulário de advogado. Se ele não quebra essa sua expectativa, isso é familiar para você, porque advogados para mim são assim. Então ele não quebrou minha expectativa, ele foi familiar com o que eu estava esperando, com o que eu conheço de advogados ou o que eu conheço da vida. Então essa pessoa não é uma ameaça. Então uma coisa que eu cuido sempre no primeiro contato é de pensar, eu tenho que ser familiar para essa pessoa, dentro daquilo que ela conhece e de como ela é. Aí isso vai de uma leitura não só da pessoa e da forma dela de fazer, e aí tem diversas técnicas que falam sobre isso, sobre a forma que você se comporta, sobre de alguma forma você se sentar meio parecido, tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa faz isso sem saber, é ridículo. É ridículo. E aí estraga completamente, porque cria primeiro o vínculo de esse cara é um vendedor usando técnicas para me manipular. E aí a pessoa se fecha. E aí Então, estraga tudo. estraga tudo. Mas uma coisa que para mim é extremamente importante, que vem primeiro, é essa familiaridade. Então eu tento me encaixar ali no ambiente, dentro daquilo que eu entendo que é o esperado. E aí a gente tem que ir prestando atenção, estudando mesmo, vendo as formas das pessoas de serem, as personalidades, observar muito como a pessoa se comporta, como o Vini falou, dá uma pesquisada antes, é interessante. Mas principalmente, você não vai ser caricato, não vai imitar a pessoa, nada disso. Mas você tem que ser multifacetado para que você consiga se adequar ali. E uma coisa que
que eu prezo muito assim é para fazer isso sem deixar, sem remover minha marca. Qual é a minha marca? É quem eu sou, é meu jeito. Então eu já não tenho, eu acho que eu não tenho nenhum cliente advogado, porque dificilmente eles se conectariam comigo nesse nível de familiaridade. E eu acho que eu sairia muito de quem eu sou para fazer isso. Talvez um pouco mais para frente, com um pouco mais de experiência, eu consiga fazer isso sem tirar essa minha marca. Mas como hoje eu não consigo, eu ainda não sei, eu vou tentando me encaixar nos lugares em que eu vejo que, olha, Matheus cabe aqui. E eu não acho, inclusive, que Matheus tem que caber em qualquer lugar. É um ponto importante para gente pensar em relação ao Importantíssimo network. ressaltar isso, né? Porque às vezes você quer vender algo que você não é, né? Eu acho que a questão da vestimenta, a questão da primeira impressão, é para você gerar algo que você é ou pode ser, né? E não querer vender algo fora da sua realidade, porque a máscara cai. Não vai demorar muito tempo, a sua máscara vai cair, né? Pois é. A, a coisa mais fácil de se ver são as pirâmides, né? Os caras que compram uns carrões e tal, não sei o que, papai, e desanda tudo, porque o cara tá vivendo uma vida fora do que ele é. Melhor você chegar com o seu falando, tipo assim, pô, eu tenho um carro, sei lá, os meus clientes andam de Porsche, Mercedes, Land Rover e tal. Eu quero chegar, mas é melhor que eles vejam que você tá com um carro, que você tá evoluindo, do que você chegar com uma coisa que você não consiga sustentar, né? Então, esse processo de mimese, que é o mimetismo, que é o que o camaleão faz, né? Ele não pode ser por exemplo, quando o camaleão ele já tá mimetizado na natureza, você não percebe ele. E ele se torna um elemento invisível. Esse é o problema do mimetismo. Se você não tem uma personalidade, você se torna um elemento invisível. E aí você se tornar um elemento invisível é um problema, porque você não vai chamar atenção, você não vai ser visto. Então, essa questão que o Matheus falou, pô, é interessante que você perceba como é que a pessoa sorri. A altura da risada é uma coisa importante, porque a risada conecta. A vibração de risada tem um poder de conexão absurdo. A forma que você sorri, tipo, quando as pessoas sorriem junto, isso gera uma energia espacial que conecta muito e não é muita, tem muita gente que não percebe isso. Então, assim, falas pontuais, você saber falar e a hora de você sair, esses pontos de, pô, eu tô, sabe? Isso pra mim eu tive que tomar muito na cara pra aprender porque eu falo muito. Então, eu falava, poxa, não era pra eu ter falado isso. Então, eu ficava me corrigindo o tempo todo. Hoje eu já sei pontualmente a hora que poxa, eu posso falar agora. É uma questão de bom senso, né? É muito importante a gente desenvolver isso. Juntando o que vocês falaram, ter um ponto em comum, a questão da coerência, a questão da nossa própria personalidade e a gente conseguir se adequar, de novo, né? Lembrando que não é sobre mim, lembrando que é sobre um projeto que é maior do que a gente mesmo. Então, vale a pena a gente trabalhar em prol de algo para conectar outras pessoas. Vinícius, dentro da sua experiência, né? Você tem 28 anos, tem 4 anos que se formou, você já vem aí como uma das principais nomes com relação à arquitetura da Bahia, né? Hoje você já faz projetos e obras em outros estados, em outros lugares, você tem recebido alguns prêmios. A gente tem visto, assim, a expressão mesmo de criatividade, a manifestação de algo muito lindo que Deus está fazendo através da sua vida. Como o network foi importante para você sair de um menino da faculdade para se tornar o arquiteto, uma pessoa que tem sido cogitada por grandes nomes para fazer grandes projetos? Assim, uma coisa interessante é que realmente, se a gente for olhar no mundo, muito provavelmente existem grandes arquitetos, grandes empresários, pessoas que nunca foram reveladas, né? Então, o networking, ele te dá a possibilidade de você ser uma pérola que tá no fundo do mar brilhar no pescoço de uma mulher. É basicamente isso que o network faz. Ele te coloca num lugar que você pode ser quem você é e demonstrar isso de alguma forma. Porque se você não é visto, se você não... Se eu trabalhasse para alguém hoje, eu não conseguiria, talvez, representar aquilo que eu represento sendo eu mesmo no meu escritório, podendo fazer o que eu quero. Pô, eu vou colocar essa prateleira aqui porque eu quero colocar ela aqui, eu acho que ela vai ficar melhor aqui. Talvez se eu tivesse alguém em cima de mim e falava, não, eu não gosto dessa forma. Então, essa questão pô, eu consegui expressar isso de uma forma que, da forma que eu penso, né, que hoje somos em dois, sou eu e Bia, minha sócia, isso
assim, pra mim, libertador, né? De certo ponto. Porque é uma coisa que, no final das contas, eu quero criar aquilo porque eu tenho um impulso para, né? E, e às vezes a gente tem medo, porque às vezes a gente não sabe se vai fazer sentido, né? Porque criação é assim, você tem referências e você cria aquilo. Deus, quando criou o mundo, né? Lá em Gênesis, ele falou, ó, que haja luz. E aqui vai ser o mar, e aqui vai ser a terra, e o mar só vai chegar até aqui, e a terra só vai... Então, ele começou a delimitar espaços, né? E é muito complicado na arquitetura você conseguir delimitar espaços na escala certa, em tudo isso, por mais que você seja muito bom, né? Existe uma coisa que é além da técnica, né? É aquilo que você sente, é a sensação, né? Então, quando eu comecei tava finalizando a faculdade, eu falei, tá na hora de eu decidir. Ou eu vou trabalhar pra mim, e eu vou começar a minha carreira agora, dentro da faculdade, ou eu vou começar a trabalhar pra alguém e eu vou ver o que acontece lá no final. Teve alguém que inspirou você nessa tomada de decisão? Você via, tinha pessoas perto de você que estavam de alguma forma apontando caminhos? Tinha João, né? Eu trabalhei com o João há muito tempo e eu olhava e ele, tipo assim, não, eu vou por aqui. E é uma coisa que eu olhava e falava, pô, ele não tem medo, então também não vou ter. Porque ele é meu padrinho. Então eu olhava pra ele e falava, ele não tem medo, eu também não tenho. Então eu vou meter as caras. Então, João, assim, você imaginou que você de alguma forma já estava sendo uma referência para a vida de Vinícius? Imaginei, eu acho que sim. Foi intencional, então. Quando eu assumi esse papel, né, de ser o padrinho de Vini, na época é, eu lembro até hoje, foi num retiro de jovens, né, e eu acho que foi o pastor Marcos pediu para cada adolescente ali escolher uma pessoa, né, e essa pessoa, um jovem, escolher esse adolescente para poder acompanhar naquele processo. E foi mútuo, o Vini me escolheu, eu escolhi ele para que a gente pudesse caminhar juntos e aquilo ali me deu uma liberdade sobre a vida de Vini, de ser a pessoa que ia falar algumas verdades para ele, né? Sempre que eu visse ele tentando cair ali, tutibiar ali, eu ia e tinha esse papel de exortação, esse papel de chamar ele para perto e ser referência, né? Ser uma influência positiva para ele. E aí, como isso se tornou natural para mim, no decorrer da minha trajetória profissional, ele acompanhou muito de perto, então acho que ficou muito claro que ele ia ter essa referência, né, na minha linha empresarial, que ele transferiu isso para o ambiente artístico, o ambiente da arquitetura, né? E aí ele pega as habilidades naturais dele, junta com a modelagem, né, que ele fez. E aí dá até resultados, inclusive, muito maiores, assim. A nível de network, eu acho que Vini me dá um banho, né? Porque eu já sou um pouco mais introvertido. Eu tenho outras habilidades, mas ele pegou um pouco do meu perfil, modelou e acrescentou o que ele tinha de melhor. E aí se tornou um profissional de excelência. E hoje a gente está vendo um pouco dos frutos disso, né? Mas quando você investiu na vida dele, quando vocês se dispuseram a estar nesse lugar, ninguém sabia do futuro. E como isso tem impactado hoje você, Vini? existem escolhas, né, que a gente faz na vida e que realmente a gente não... É o que eu falo, nossos bolsos estão cheios de semente e a gente tá jogando semente o tempo todo, sejam elas boas ou ruins, né? Então, lá atrás, a minha mente maquinava o mal, né? E aí é um papo pro meu testemunho, mas era algo que Johnny me conheceu na minha pior fase. Então, assim, foi a fase que realmente toda a minha inteligência de relacionamento era voltada para uma outra área que não era fazer coisas boas. Então, e o tempo todo ele me falava: você é bom nisso, mas isso pode te levar pro céu ou pode te levar pro inferno, pra cova, literalmente, né? Então, realmente foi um processo que
como ele falou, a modelagem, eu olhava e falava assim, pô, Johnny faria o quê? Porque era a referência que eu tinha. Eu falava, se eu tivesse, tipo, quando eu trabalhava com ele no Iris Escola, sei lá, a gente ia vender alguma coisa pra uma escola, e ele falava assim, você fez assim, mas você fez errado. Era pra você ter feito assim. Então, com todas essas habilidades que ele tinha gerenciais, de olhar e ver uma brecha, eu falava, rapaz, eu nunca ia imaginar um negócio desse. Então, para mim, essa relação que nasceu em um lugar espiritual, né? Porque a minha relação com o João nasceu num lugar espiritual e que é aquela questão, né? Tudo que está ligado na terra está ligado nos céus. Deus, ele fez algo extremamente conectado e realmente eu tenho uma afinidade com o João, espiritual. Não dá nem pra dizer que Vini saberia o futuro, né? Porque quando ele me conheceu, era um jovem também que de baixa relevância, vamos dizer assim, né? Hoje, talvez eu tenha construído alguma relevância por conta dos meus negócios, por conta da minha trajetória de carreira. Mas naquela época ele não sabia disso. Ele não A gente é Lava sabia. Jato, rapaz. Você lavava carro. Era lava seco. Lava seco. Meu ombro aqui é forte, ó, que eu ficava lá dando polimento nos carros com ele. Eu levava Vini para trabalhar mesmo, levava Vini para trabalhar no lava seco. Quando eu trabalhei com obra, a gente tinha que limpar a obra, eu levava ele junto. Então Também já levei Vinícius pra obra. né? Cacá foi uma das minhas motivações, assim, pra arquitetura, né? Quando eu olhava, uma vez ela falou assim, eu vou na obra do Vanilla, no shopping. Eu me lembro dessa sensação até hoje, que é impressionante. 10 horas da noite, 10 horas da de noite. madrugada. Que top, uma obra no shopping e tal, não sei o quê. Quando eu entrei naquilo, eu falei, rapaz, é isso que eu quero, velho. Ter o poder de definir coisas, sabe? Era isso que eu queria. E aí aquilo ficou guardado na minha mente, né? Depois fui morar nos Estados Unidos, aí eu tive uma relação maior com essa área da arquitetura, da arte, de conhecer pessoas, de entender o que era arquitetura, porque eu tive uma professora muito importante na minha vida, que foi Miss Harvey lá nos Estados Unidos, que ela falava assim, olha, o artista e o arquiteto têm um poder. Ele sabe como a pessoa vai se sentir. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ele, inclusive, provoca, né, essas sensações. Provoca exatamente essas sensações. Então, é quando Deus falava assim, lá em Gênesis, que haja luz. E aí a gente entende que, tecnicamente, como arquiteto, que a luz branca, o dia nasce com 4.000 K. 6.000 a 4.000 K. E termina com 2.700. A luz do dia é branca e a do final do dia é amarela. A luz amarela induz a serotonina, que é o hormônio que te ajuda a induzir o sono. Você acha que Deus não pensou nisso? Por que o ser humano... Por que o cara que trabalha no sol, quando dá 11 horas da manhã, ele tá morrendo de fome? E o cara que trabalha na frente do computador, ele vai comer 4 horas da tarde? Porque ele não vê a luz do sol. O relógio biológico dele passa. Então Deus, ele preveu isso. Pô, quando a luz estiver assim, o ser humano vai começar a querer dormir. Então, é técnica. E Deus fez isso muito bem feito, né? Tem um documentário que foi retirado da Netflix que falava sobre chamado The Big Stranger Rock. É Will Smith falando só da Terra. E aí ele fala que tem uma coisa que eu jamais imaginaria, é que a poeira que vem do deserto do Saara, na areia do deserto do Saara, tem um micro-organismo que, quando ele cai na Amazônia, ele faz com que as plantas se proliferem mais rápido. Eu fiquei pensando, que relação tem o deserto do Saara com a Amazônia? Nunca imaginei isso. Mas foi algo calculado, foi algo pensado. E aí você tá num lugar e fala assim, rapaz, isso aqui é perfeito, mas quem pensou isso? E é esse behind the scenes, né? Você tá atrás da cena ali falando, não, é uma marionete. O arquiteto, ele tem o poder de fazer com que as pessoas se sintam. Isso pra mim foi uma coisa que eu falava, não, velho, eu quero poder controlar uma massa. E isso era uma forma, essa é a forma de eu controlar. Pô, você vai sentar na sua sala e você vai ver o mar, porque desse ângulo você consegue. Então são coisas que me deram esse incentivo, né, pra poder tomar a decisão do que eu iria fazer. E fora que teve uma confirmação de Deus, que quando eu tava realmente pra voltar pro Brasil, eu falei, não, eu não aceito escolher porque eu tenho afinidade. Porque pode chegar lá na frente e eu posso perder essa afinidade e achar que isso não é pra mim, porque todo mundo vai entrar na faculdade e vai chegar uma hora que você vai olhar assim e vai falar assim, você sabe disso. Você vai olhar aquele computador e você vai falar assim, não, isso aqui não é mais pra mim, não.
Porque você tem vontade de desistir. É duro. Ser arquiteto, se formar é muito duro. Então, eu lembro que eu tava de noite, eu orei e fui dormir. E aí eu acordei. Isaías 48:12 na minha cabeça. Isaías 48:12. Eu peguei a Bíblia do meu lado assim. Quando eu abri a Bíblia, em Isaías 48:12, diz assim que você será conhecido como aquele que restabelece as cidades caídas e restabelece as veredas de morar. Eu falei, pronto, é isso. Ou seja, naquele momento eu não tive a menor dúvida do que eu tinha que fazer aquilo. Então, eu já vim pro Brasil, eu já sabia onde eu queria, eu já sabia, e eu falei pra Deus, eu só não tenho condição de pagar, mas o Senhor vai prover de fazer as coisas. E aí, naquele momento que eu cheguei, eu falei, eu preciso ir pra um lugar que me leve até pessoas. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu falei, a faculdade vai acabar, são 5 anos. Depois da faculdade eu vou ser o quê? Então eu preciso ter um lugar que me conecte com pessoas. E aí foi onde eu entrei na academia, né? O Decão me deu a minha oportunidade de emprego lá, e Marlon na época. E foi isso, eu acho que esse pontapé de confirmação de Deus do propósito, né? Engraçado que perceba que as pessoas não fazem network com pessoas que não têm propósito. Isso é uma coisa... Ninguém quer fazer network com uma pessoa fracassada. Isso é muito difícil. Vocês têm que se tornar relevante, nem que seja varrer na rua. Porque normalmente o propósito pode ser um dos pontos em comum, né? Pode ser o que mais conecta pessoas. Exatamente. Então, pô, qual é o nosso propósito? É levar a mensagem de Cristo e através disso, o quê? Né? Então, assim, pô, eu me conecto com o Mateus, me conecto com o João, eu me conecto com o Kaká, porque nós temos um propósito em comum. Se não fosse pelo propósito, talvez pudéssemos nos conectar por outras coisas, mas muito provavelmente seria muito mais difícil essa conexão, né? Então, eu queria não só ter... Tem gente que fala assim, se você conseguisse uma coisa que você ganhasse mais dinheiro hoje, você sairia da arquitetura? Não. Porque, na verdade, a arquitetura não seria mais o meu meio de fazer networking. Seria uma coisa que eu faria por prazer. Hoje, eu tenho arquitetura como aquela parte do cartão que eu falei. Eu sou um cartão na agenda de alguém, pô, Vinícius é arquiteto. Alguém já remete isso. E é uma coisa que eu lutei muito pra ter. Então, todo lugar que eu chegava, eu falava, eu sou arquiteto, eu sou arquiteto, eu sou arquiteto. Até a pessoa falar, pô, Vinícius é arquiteto. João da Ergo. Kaká da BEM, Matheus da Quírios. Toda vez alguém te assemelha com alguma coisa. Porque você tem que estar na carteira. Então, isso é uma coisa muito importante que, quando eu tomei a decisão de falar assim, poxa, eu quero realmente ser um arquiteto, eu quero me posicionar no mercado dessa forma, e eu quero que as pessoas me reconheçam por isso. Então, esse por isso é ter um propósito. Doar, tipo... Uma vez Caio Isaac falou o seguinte: antes de você ter milhões, dê milhões. Isso é uma coisa que não sai da minha mente até hoje. Independentemente de... Você vai voltar. O sol esquenta a água, sobe vapor e chove. É assim. A natureza é assim, Deus criou o mundo assim. E não é diferente. A gente não tem como... É a lei da semeadura. Então, é o dar. Essa parte é muito importante a gente bater na tecla, né? Porque o networking cristão, ele tem que ser focado no abençoar. Não tem como. Não prospera. Você trouxe a história do Gênesis, né? Quando na criação. Então, a Bíblia fala, né? Façamos o homem. Então, façamos a nossa imagem. A trindade. Então, Deus não estava ali sozinho, né? Ele tinha a sua própria comunidade, a própria trindade, criando junto, né? A Bíblia fala sobre a sabedoria estar do lado de Deus, como um ser ali também causando e provocando tudo aquilo. Hoje, no seu contexto, o que você vê que você precisa das pessoas para fazer o que você faz? Porque a gente não constrói nada sozinho. João, você chegou aqui sozinho? Mateus? Então a gente tem essa necessidade das pessoas, não apenas para fazer coisas, mas para se sentir amado, para se sentir valorizado e para entender e viver com alegria mesmo, de forma plena, aquilo que Deus tem feito no mundo. Então, como você enxerga isso hoje na sua vida e que tipo de conselho você pode dar para as pessoas que estão nessa área mesmo de arquitetura, como elas podem manifestar o reino de Deus através da criatividade, através da criação, se conectando com pessoas?
que Deus faz com a gente, né? Nós temos um design original. Isso é uma coisa que tá intrínseco O no que ser humano. significa isso? Dá uma explicada aí. O design original foi aquilo que realmente para que você foi criado, né? Pô, essa pessoa foi criada para isso. Um dos principais privilégios é quem consegue descobrir isso em Deus, que é a única forma de você descobrir, ou ao acaso, por uma afinidade com alguma área. Então Deus te criou para algo. O que é esse algo? Esse design original está dentro de você. O que é que Deus faz com o ser humano quando ele nos pega e nos transforma? Ele nos transforma na nossa melhor versão. Eu acho que nós, por exemplo, dentro do meu escritório, eu tenho que olhar para as pessoas que trabalham comigo e falar assim, o que é que elas podem, qual é o melhor que essa pessoa pode chegar, porque assim, é difícil para um artista terceirizar a criação. Imagine que para um cara pintar um quadro, chegar para você e falar assim, pinte igual a mim. Não tem como. A arquitetura é semelhante. Eu penso a arquitetura de uma forma, minha cabeça funciona de uma forma. Por exemplo, eu projeto a arquitetura pela fachada. Eu começo uma casa pela fachada. Bia, minha sócia, não faz isso. Ela buga. Ela fala, como é que você está concebendo um volume que você vai conceber uma forma? Eu falo, é fácil. Porque você primeiro concebe o volume, depois você faz a forma. Mas não entra na cabeça dela. Então, enquanto eu concebo o volume, ela está concebendo forma. Enquanto eu estou concebendo a forma, ela está concebendo a função. Então, forma e... de Olivieri. Então, forma e função são coisas que conversam e são reflexos, mas eu começo a fazer uma casa pela fachada. Ela fala assim, mas você tá criando isso aqui é o quê? Eu falei, calma, que aqui o banheiro vai entrar aqui, eu já tô vendo esse banheiro entrando aqui. E ela fala, não, calma, eu preciso digerir. Aí ela faz a planta. Matheus conhece, ela é muito... Ela é bem racional, assim, nesse ponto, né? Ela é bem cartesiana. Então, essa questão de, tipo, poxa, o que é que a gente pode... Sei lá, uma pessoa da minha equipe, como é que eu posso chegar para ela e fazer com que ela consiga pensar parecido comigo, mas eu não quero que ela seja parecida comigo, porque senão ela não vai ter um contraponto, e isso é ruim. Ela precisa ser complementar, né? Ela precisa ser meu complemento. Você não precisa de um sócio igual a você, Exatamente. Né? Eu preciso que a pessoa fale assim, pô, mas você tá pensando assim, mas e se fosse dessa forma, né? Era uma coisa que eu sentia muita falta quando eu era sozinho, quando eu saí da outra sociedade, fiquei sozinho, e eu falava, rapaz, não tem ninguém pra me questionar, velho. E eu precisava de alguém que me questionasse, sabe? Tipo assim, mas você tá fazendo isso por quê? E aí, porque você começa... E é por isso que os grandes escritórios de arquitetura tem muita gente. Uma cabeça pensa mais do que... Duas cabeças pensam mais do que uma. Então, mas de que forma? Como é que eu tiro o melhor dessa pessoa? É a forma que Deus faz com a gente. Olha, você tá vendo isso aqui? É assim mesmo? Você parou pra pensar nessa forma? Então, essa questão de você ir manejando, né? E aí, tipo... Johnny pode falar muito bem com a quantidade de pessoas que ele se relaciona e que ele tem que manejar para áreas totalmente diferentes. Porque uma coisa é você manejar dentro de uma única linha, que é projeto, né? Outra coisa é você manejar em áreas totalmente diferentes, complementares, do peão até o CEO de uma empresa gigantesca que você tem que se relacionar. E que muitos dos seus funcionários têm que se relacionar com essas pessoas. Então é complexo essa questão de... e isso é networking. Eu acho que o ponto da história que Deus brecou o networking foi na Torre de Babel. Porque ele impossibilitou a comunicação dos seres humanos. Ele falou assim, peraí, vocês estão se comunicando demais. É por isso que vocês estão construindo uma torre até o céu. Eu vou confundir a língua de vocês, não vão conseguir carregar uma pedra. Que um vai falar uma língua aqui e o outro era para subir a pedra vai descer. Deus confundiu. Comunicação. Ou seja, networking, Deus barrou o networking naquele momento. Porque o networking destruiu a humanidade. Então, a comunicação é imprescindível. Você saber também como é que você se comunica com aquela pessoa, como é que ela entende você, né? Tipo assim, pô, o relacionamento humano é complexo, né? Por isso que tem gente que fala que prefere lidar com máquina. Obviamente. Porque é muito mais fácil. Quebrou, troca a peça e se você se retar, você pode bater. Mas eu acho que é essa questão de, tipo, comunicação, você conseguir ter essa empatia também de olhar a pessoa e falar assim, poxa, ela pode ser melhor do que isso, né? As pessoas podem ser sempre melhores do que elas já são. E aí é paciência, é misericórdia, porque às vezes você tá com o seu projeto correndo, você tem prazo, e você fala, bicho, você precisa ser melhor, mas você precisa ser mais rápido. Porque... E entender, por exemplo, eu penso muito rápido. Eu resolvo coisas muito rápido. Pô, coloca aqui, é uma coisa que eu tenho. Mas tem pessoas que não são assim. E elas têm o tempo e a gente tem que entender. Então,
essa comunicação, essa empatia, a questão da misericórdia, tudo isso faz com que o seu funcionário, teoricamente funcionário, você precisa ter um network com ele. Você precisa ter uma relação. Não é somente com o cara que você vai fazer negócio, business, ou com... Enfim, é uma relação mútua. Então a gente está fazendo networking 100% do nosso tempo, né? Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante em relação à forma que você lida com uma pessoa que está trabalhando com você. Isso é um networking também, né? Eu acho muito clara, assim, a relação que você tem com Bia de complementariedade dentro do escritório, porque, pô, Vini é um cara extremamente criativo, que normalmente nas reuniões ele abre um papel, pega uma canetinha de arquiteto lá que é no seu nome, começa a rabiscar o negócio, faz bonitinho, e Bia sempre faz aquilo funcionar. E aí foi, na verdade, quando você sempre veio fazendo muitas coisas, mas quando teve uma ascensão, assim, né, bem maior no escritório, por essa complementariedade. Ele apresenta uma coisa muito bonita, muito interessante, conversa com as pessoas, e ela tem uma habilidade de resolver planta que eu nunca vi. Entregar. De pegar o negócio no dia certo, chega. Então já sei com o que eu vou falar, é com Bia, né? E aí, não, eu falo com o Vini de outras coisas. Quando eu tenho que cobrar, eu vou pra ela direto. E ela dá na lata. Né? E essa junção, muitas vezes, ela tá dentro das nossas empresas, dentro dos negócios, não tá só com o sócio, não tá só com o cliente, às vezes tá com um funcionário também, às vezes tá com a pessoa que tá ali, e que você precisa criar uma relação para você liderar aquela pessoa que tem uma habilidade que você não tem. Então, assim, existe uma distorção, eu entendo, na nossa forma de se organizar, porque a sociedade dá mais valor a algumas habilidades do que a outras, mas no reino de Deus não é assim. Então, o que é que tem a ver o micro-organismo da areia do deserto do Saara? Meu irmão, não preciso saber exatamente o que é que tem a ver, mas eu preciso saber que por trás tinha um arquiteto que pensou em cada pontinho e ele desenhou cada pontinho para fazer a coisa funcionar e funcionar perfeitamente. E aí, quando eu olho para uma pessoa, eu penso, bem, qual é a minha função? Agora falando para líderes, né? Quem é líder no seu negócio, quem é líder na sua empresa, seja dono do seu próprio negócio ou só tem uma função de liderança na empresa, você tá olhando ali para vários pontinhos e tentando entender onde aquele pontinho ali se encaixa. Não só no que vocês estão fazendo, acho que Paulo foi perfeito no exemplo do corpo, porque assim, falando em corpo, você tem que falar em complementariedade, você tem que falar em cada um fazendo uma função e aquilo só funciona se trabalhar junto. E se uma parte achar que é superior à outra ou menosprezar a outra, tudo para de funcionar. E dentro das engrenagens sociais que a gente tem, eu acho que é um desafio muito grande a gente ter essa visão de que assim, olha, o meu papel aqui, minha função é liderar. Mas se eu não conseguir fazer isso direito, se a pessoa que está sendo liderada não conseguir usar as habilidades dela direito, o processo não vai funcionar. E aí, se o meu processo aqui não funcionar, a casa que Vini desenhou não vai sair. E o investimento que Johnny fez não vai dar certo. E tudo aquilo depende do auxiliar que tinha que manter a obra limpa. Porque se ele não manteve a obra limpa, aquilo gerou prejuízo, aquilo gerou atraso, aquilo atrapalhou a outra pessoa que veio, aquilo gerou um acidente, aquilo derruba todo o baralho, a casa, né, de cartas. E a gente tem que entender que, como a Bíblia fala, a gente não deve fazer nada disso. A gente está falando aqui de networking o tempo inteiro. A gente está, inclusive, dando dicas que podem ajudar as pessoas a ter uma ascensão profissional, mas entendendo o tempo inteiro que, como Paulo diz em Filipenses, não devemos fazer nada por ambição egoísta, buscando nossos próprios interesses. Ambição egoísta ou vaidade, acho que ele fala. Nem buscando nossos próprios interesses. Devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. E aí eu faço uma pausa para explicar. Muitas vezes, como o Vini falou, eu sou péssimo nisso aqui. Não é que a pessoa é superior em valor, mas ela tem eu vou tratar como se fosse, no sentido de que eu vou tratar muito bem. Paulo ali, na verdade, está usando a nossa distorção para explicar algo, né? Eu vou tratar a pessoa como se ela fosse superior, mas no sentimento não é que ela é. Eu só entendo que tem uma graça de Deus ali, tem algo de Deus ali que eu não tenho. E aí a multiforme graça de Deus está nisso aí. Eu quero usar isso, porque eu estava exatamente nessa linha de raciocínio. E aí eu vou trazer uma pergunta para você, João. Pensando que nós somos seres espirituais e que nós vemos além daquilo que aparenta, né? A gente começou o podcast falando da importância da gente
está de acordo com o ambiente. Mas quando nós somos espirituais, a gente consegue enxergar no outro, além, a gente enxergar o coração. Como é que a gente faz para potencializar pessoas que ainda não conseguem se ver naquele lugar? Como é que você, como líder hoje, consegue trazer pessoas para mais perto da excelência, que eu sei que é um valor seu, a transparência, a verdade? Eu às vezes eu sou até taxado como muito boazinha que não vê o mal nos outros. E que bom que acontece isso, né? Porque de fato eu priorizo olhar os pontos positivos. Eu acho que eu sempre tirei assim, muito dos resultados que eu tive na minha vida profissional, elas estão atreladas porque eu olhei para o que aquelas pessoas tinham de melhor, de ponto positivo. Pontos negativos elas tinham vários, assim como eu tenho vários. E muito provável que quando as pessoas acreditaram em mim em determinado momento, porque acreditaram nos meus pontos positivos e não deram ênfase somente nos meus pontos negativos, né? Então, assim, eu acho que por mais que a pessoa seja pior do mundo, ela tem algo de bom, né? Eu acho que ela tem algo que pode ser potencializado. E, eu faço assim um exercício de ser uma pessoa que tenha empatia, né, pela outra pessoa, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ter compaixão. Porque empatia é você se colocar no lado do outro. E compaixão é quando você compadece, quando você vive a dor da outra pessoa. Então, numa situação dessa, de potencializar uma qualidade dessa pessoa, eu às vezes tenho que pegar no braço e fazer junto, mostrar como é que faz, né? E sabendo que aquela pessoa pode entregar. Eu vou sofrer o processo com ela, mas também depois eu tenho a certeza que eu vou ter uma pessoa que está preparada e que pode dar continuidade naquilo, né? Então, dentro de todas as pessoas que eu lidero, de todas as pessoas que já passaram em algum momento, assim, pela minha liderança, eu precisei fazer isso, né? Eu não poderia simplesmente falar, aí essa pessoa não dá, não deu certo, não tenho tempo de me dedicar a essa pessoa. Eu fiz o processo de pegar na mão e falar, vamos lá, vamos fazer aqui você, faço uma, duas, três vezes, o tempo for necessário, mas eu sabia que ela poderia me entregar. E depois daquilo ali, essa pessoa anda sozinha, né? Então, eu acho que uma das coisas que para mim tem muito valor, né, quando se fala de habilidade, você fala assim, João, o que você acha que você tem uma habilidade? Eu acho que eu tenho a habilidade de enxergar coisas boas nas pessoas, né? E aí dentro dessas coisas boas eu costumo potencializar. Show, é isso aí. Vinícius, o que você gostaria de ter aprendido aos 18 anos, que você não aprendeu na faculdade, coisas que você hoje, na sua carreira, gostaria de ter aprendido antes? Essa pergunta é difícil. Surpresa. Essa pergunta é bem difícil. Mas eu acho que essa capacidade de saber falar na hora certa e saber o que falar. Eu acho que só se dá com o tempo, né? A sabedoria, ela tá nisso. A Bíblia fala que sábio é aquele que cala. Então, por quê? Porque ficar quieto tem seus benefícios. Então, acho que se eu aprendesse a me controlar de uma certa forma isso antes, talvez eu tivesse chegado mais rápido. Acho que mais rápido é difícil, mas A Bíblia diz que até o tolo calado se passa por sábio. Exatamente. Então, foi uma das coisas que eu aprendi teve que doer em mim para eu poder aprender e falar, pô, realmente eu preciso me controlar, eu preciso me resguardar também, porque nem muita transparência é bom, porque o mundo é mau, né? E a gente tem que saber o que mostrar, como mostrar, ainda mais hoje em rede social, né? Tipo, a rede social, você tá falando ali o tempo todo, por foto, mas tá falando. A forma que você posta, a forma que você se posiciona, você está expressando alguma coisa, é uma comunicação, é um meio de comunicação. Então,
muito cuidado com o que posta, de que forma posta. Eu sou muito intencional no que eu quero postar. Eu quero atingir quem com isso aqui. Então é uma das coisas que eu não tinha isso antes e que se eu tivesse, isso poderia me servir, pudesse ter me levado muito mais longe, né? Mas enfim, acho que é isso. Maravilha, a gente está caminhando aí para o fim. Queria muito te agradecer, foi uma conversa maravilhosa, aprendemos muitas coisas aqui. E a WBM ela está aqui exatamente para a gente conseguir desenvolver essas habilidades, sabe? Coisas que a gente não aprendeu na faculdade, coisas que a gente precisa desenvolver no ferro que afia o ferro. Essas habilidades que vão levar a gente a construir um propósito que não é meu, pessoal, é nosso. É o propósito do reino de Deus. E obrigado por você trazer a arquitetura de uma forma tão linda, expressar essa manifestação mesmo da criação para resolver problemas. Obrigado porque você tem sido uma pessoa muito disponível para estar perto, para ajudar pessoas. Eu vejo isso em você desde em todo o seu desenvolvimento. Eu tive a sorte de te acompanhar. E eu quero agradecer ao Matheus Lima também. Obrigado pelas suas contribuições, pelo João. Foi muito bom estar aqui. E conte com a WBM. Nessa plataforma você vai encontrar muitos cursos que vai ajudar você a desenvolver as suas habilidades. Então, conheça a nossa plataforma, conheça o nosso site e a gente se vê no próximo podcast.